Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje: Destrinchando o Sacrifício dos Puros, parte 1. Saudações, mortais! Estamos aqui, novamente, eu e Lariucci. Saudações, mortais! Seu correspondente na estrada. Hoje a gente vai terminar nossa série Destrinchando com o Sacrifício dos Puros, a continuação do Cálice dos Hereges. Vamos terminar essa primeira história que nós fizemos. É isso aí, tirar muitas dúvidas, porque são livros, apesar de conectados, de ser a mesma história, são livros bem diferentes. Abordagens bem diferentes. Isso. Nos últimos 2 episódios, nós conhecemos os personagens, a trama, a mitologia que trouxemos para esse nosso primeiro livro. Mais de um ano depois, nós mostramos como que a aventura terminava. Ao menos o fim da primeira aventura, né? Porque, afinal de contas, é uma saga. Então, essas 2 partes são só um pedacinho de um monte de coisa que a gente tem para contar. E esse livro, cara, ele é bem diferente do primeiro. Muita coisa. A começar pela capa, certo? Explica aí pra galera. Vamos lá, explica aí pra galera entender que são capas bem diferentes uma da outra. Vamos lá. Momento explicação da escolha de capa. Já era, cara. É uma ideia desde quando nós pensamos em separar a história em 2 partes. Não iam ser 2 partes aleatórias, elas tinham que fazer muito sentido. E isso você pode observar pela capa. O primeiro livro, O Cálice dos Hereges, ele tem uma capa escura, com uma iconografia assim, sombria. A personagem é um tema pesado, porque herege, né? Hereges, tem a palavra herege, é um tema escuro, tem tentáculos, espinhos na capa. A história, ela é mais terrena, ela é mais política, é mais história, são coisas mais concretas, são coisas mais ligadas ao mundo material. E a segunda? A segunda, ela tem um tremendo contraste, porque é a mesma personagem na capa. Ninguém percebeu isso. E na primeira parte, a capa com tema escuro, sombrio, ela tá assim meio melancólica, meio fechada, meio terrível. E o Sacrifício dos Puros, até o tema já invoca uma coisa mais leve, puro, pureza. Ele, como o primeiro, ele é uma coisa mais terrena. O segundo, ele tem uma conexão maior com o divino. É uma coisa mais pura, mais angelical. A personagem está iluminada, está sorrindo. Então, entendeu? Então, vamos lá. Esse é o contraste. É o mundo material e o mundo etéreo, o mundo divino. Então, cara, vamos para os capítulos. Pra gente não ter muita enrolação nisso aqui. Olha só. Vamos lá. O Cálice dos Hereges, ele é repleto de referência à cultura pop e easter egg. Está espalhado por tudo quanto é local do livro, de maneira muito mais agressiva que no primeiro. No primeiro a gente tomou mais cuidado de deixar uma coisa assim mais... Nesse aqui é descarado. Eu peguei todo o meu gosto de cultura pop e falava para Lariucci assim: Lariucci, vamos tacar isso aqui. Vamos tacar isso aqui. Vamos botar isso aqui. Quando o Lariucci começou com esse, eu falei, cara, a gente tem que... 1 ano passou, cara. A gente tem que fazer um pequeno recap no início. Fazer aquela recapitulação basiquinha de uma página só. E aí a gente já começa com a primeira referência. Logo na parte da introdução, da recapitulação, onde poderia estar assim, no capítulo anteriormente. Não, eu venho com The Road So Far, a estrada até agora. Then and now. Then and now. Só faltou tocar o Carry On. Pois é. Todo mundo aí já sacou que é uma referência clara a Supernatural. Pois é.
série famosa, né? Durou 15 temporadas, incríveis 327 episódios. Mas vamos lá, vamos voltar pro livro. Vamos pensar no prólogo. E vamos lá, falando de referência, vamos com mais uma aqui logo no início. Vambora. Uma homenagem pesada nível hard. Não sei se alguém pegou essa, porque o prólogo começa com a frase: "Isso não é uma fantasia". Cara, eu duvido que as pessoas pegaram isso. Eu já falei com pessoas que falaram assim: "Ah, está de sacanagem que eu ia pegar". Eu falei, não, mas a ideia não era. A ideia era eu jogar e ver quem é o nível hard mesmo. Pô, isso aí. E essa frase, ela é dita pelo personagem de Marlon Brando no Super-Homem no filme, ou Superman, como a gente fala agora. No filme de 78, cara. É a primeira frase do filme. A primeira frase dita por um personagem, que você tem um narrador antes. E ele começa: "Isso não é fantasia". E aqui, pra que a gente coloca isso? Porque a gente já mostra que os elementos tratados como fantásticos, eles são reais. Eles são apenas apagados da história como a gente conhece. Porque nós somos transportados para o longínquo ano de 1126, no que se tornará a base da criação da Ordem Templária. Vamos fazer uma explicação rapidinho aqui, Ladrucci, para a galera entender do que a gente está falando aqui. Nossos amigos imortais estão com outros 7 cavaleiros templários. Ainda nessa época eles já eram templários. Eles eram cruzados da primeira cruzada e eles receberam do rei Balduíno I o Templo de Salomão como base, e a partir daí eles passaram a ser chamados o quê? Cavaleiros Templários. E eles estavam ali nas catacumbas do subsolo, conhecido como as Estrebarias de Salomão, fazendo escavações, e vamos lá, isso é fato histórico. Isso não é fantasia. Isso não é fantasia. Quando os primeiros 9 cavaleiros templários receberam o templo como base, eles começaram a fazer escavações que podem ser vistas até hoje, tá? Esse local das escavações dos Cavaleiros Templários pode ser, eu não sei se pode ser visitado assim livremente, mas historiadores e arqueólogos já estudaram essas escavações e acredita-se que os Templários, eles retiraram um monte de artefatos dali. E é nesse momento que nós encontramos os 9 Cavaleiros Templários originais ali fazendo essa escavação. E entre eles, adivinha quem está lá? Para surpresa de 0 pessoas, os Imortais. Não conhecidos como Nicolai e Brighton, né? Porque os Templários fizeram com os registros dele o que eles faziam de melhor. Esconder os caras. Lembrando que Nicolai, ele tem uma rede de conhecimento muito grande e não vem da agora. Mas isso é um assunto que a gente vai falar para mais tarde. E aí a gente vê que eles vão descobrir alguma coisa ali, e é uma das coisas que começa a deixar esses 9 cavaleiros, para fazer a ordem deles, se tornar a força militar que virou. E aí, então vamos lá. Todas essas descobertas deles aí na primeira cruzada lá em Jerusalém. E aí a gente coloca novamente, como a gente adora fazer, coisas fictícias dentro de coisas históricas. Então nós pegamos 2 personagens que não são muito bem explicados, porque todos os outros 7 têm nome, sobrenome e CPF. Linhagem completa. E dois cavaleiros que estão lá não tem. Quero ver vocês provarem que não são os que a gente falou. Pois é. Então vamos lá. Encerrando o prólogo, a gente já parte para o capítulo 1, o Rastejador Noturno. É interessante, né, que todos esses capítulos que tem aqui nesse livro são nomes de música, né? Eu tô tentando lembrar de algum que não seja, mas me parece que sim. No livro 1, não. No livro 1 a gente tem... São títulos poéticos. No 2, não. No 2 todos são nomes de músicas. E talvez
as pessoas percam a referência porque nós colocamos em português. Pois é. Rastejador Noturno trata-se de Nightcrawler do Judas Priest. Isso, e aí aqui a gente já está de volta em 1242, dando prosseguimento direto a como terminou eu ia falar novamente episódio, o capítulo passado. E aqui, vamos lá, o antagonista do Nikolai Brighton, ele recebeu informações da Filha da Lua e ele começa a suspeitar que o Nikolai está envolvido, porque ela começa a falar, né, de escuridão, aquela coisa completa. E aí, os imortais e os soldados do Conto de Toulouse, que estão seguindo eles pro Languedoc... Vamos lembrar, cara, que no Cálice dos Hereges, eles estavam com uma campanha lá do rei, o Henry III, o Henrique III da Inglaterra, na França, né, que queria resolver a briga dele lá com o rei Luís IX da França pelas terras. E ele perde a Batalha de Teleborg. Os imortais saíram fora. Foi por isso que ele perdeu. Foi. Eles já tinham recebido uma notícia do mestre do templo da França, do capítulo da França, que era qual era o nome dele, Wendel? Vou ter que lembrar depois. Caraca, esqueci mesmo. Bom, depois a gente bota o nome dele aí. Mas eles receberam a mensagem dele e falou: essa guerra do rei inglês já está perdida, vocês têm coisa mais importante para fazer. Convenceu finalmente o Brighton a abandonar essa guerra que não fazia sentido. E o Lesage, ele tinha sido deixado no comando dos homens lá do Languedoc, da Occitânia, que eram do exército do Conde de Toulouse. Ele ficou no comando. Quando ele ficou sabendo que essa batalha já está perdida, eu vou tirar meu pessoal aqui, não vou derramar sangue do meu pessoal à toa, em vão. E parte com os imortais. Então começa aí exatamente no dia seguinte deles terem abandonado a Batalha de Teleborg. Pois é. E aí, esse período esse trecho agora está de noite, estão acampando. Quando o Donovan, ele envia uma criatura saída diretamente da capa do álbum The Ultimate Sin do nosso amigo Ozzy Osbourne, né? Grande Ozzy Osbourne. E a criatura tá lá, inclusive com a cara dele. Aí quando ele faz esse ataque, vários soldados morrem antes dos mortais conseguirem parar o monstro. É nessa hora que tanto o Donovan quanto o Nikolai, eles tomam ciência um do outro, que estão os dois buscando a mesma coisa. Aí o Donovan faz um discurso que é retirado da música I, do álbum The Humanizer, do Black Sabbath. Excelente referência. A cara do Ozzy cantando uma música do tio. A luta que acontece, ela termina com um combo bem estilo videogame do Brighton e do Nikolai num golpe conjunto. Pô. E aí o capítulo termina com o Donovan amaldiçoando o Nikolai, né? E ia falando, agora eu sei que você tá aqui, as coisas... Eu tenho certeza. Ninguém tinha certeza de quem. A galera tinha suspeita do que estava acontecendo. Aí depois que ele mandou... É interessante, que ele poderia ter mandado a criatura, mas o ego dele é tão grande que ele se revelou pro Nikolai. Ele poderia assim, eu sei que é o Nikolai que tá ali, vou me manter na encolha. Mas ele não resiste. Pois é. Ele é um showman, cara. Ele tem que aparecer. Pois é. E é assim que termina esse capítulo. Com os dois sabendo que precisam alcançar o que eles chamam de cálice, né? Um antes do outro. E a corrida começa. Pois é. Porque até então, antes o Nikolai achava que estava só lutando contra o tempo. Tentando ali, administrar as coisas que o Brighton queria fazer pelo caminho, o Lesage e tal. O Nikolai achava que tinha só que administrar isso, dentro daquele tempo. Agora não. Agora ele sabe que é uma corrida. É de quem chegar primeiro. Exatamente. E vamos de capítulo 2. Santificado seja vosso nome. Nome de música, Larissa?
Nome de música. Hallowed Be Thy Name. De quem? Iron Maiden. É. E vamos de flashback? Só pra gente não Vamos de perder, flashback. a gente não perder o costume, né? A gente vai voltar um pouquinho no tempo. Ano 30 na Judéia, quando um tribuno romano ferido é salvo por um único Milo sobrevivente. Que a gente descobre no final que ele é esse tribuno romano, ele vai ser desvivido pelo soldado Vai. e ele tem seu nome roubado. Qual era o nome do tribuno? Caius Lúcius. Ou seja, o cara que eles conhecem como Caius Lúcius não é Caius Lúcius, esse é um nome que ele já tirou de alguém. E é um flashback que, se alguém já leu o Lendas 2, é exatamente o flashback que começa no Lendas 2. Isso. E aí é interessante, porque aqui a gente tem uma frase muito legal, que é uma conversa que ele tem com a filha da Lua, que a gente vê a devoção que ela tem por ele. Que ela fala assim pra ele: ó meu Senhor, usa-me tu novamente, sempre, para sempre, para sempre. Aquilo que veio de ti, fogo vem de mim, água. Portanto, que teu espírito se apodere de mim, de modo que minha mão direita desprenda o raio. E isso vem da onde? Isso é Aleister Crowley. Liber Lápis Lazuli. É o Liber 7 da Telema. Pois é. Novamente, a gente vai lá. É totalmente simbólico isso que ela fala, porque está explicando essa relação kármica que os dois têm. Que vem através dos tempos se repetindo, e ao mesmo tempo que tem o antagonismo do fogo e água, tem a complementação. E aí, a gente corta para os imortais que estão se recuperando do ataque. Quer dizer, eles não estão se recuperando, né? Eles já estão inteiros. Mas tem alguns pedaços de gente espalhado por aí que as coisas precisam ser limpas, né? O Brighton, ele tá lá mostrando que é um bar, tá sentadinho no seu canto, tocando com o seu alaúde, demonstrando sua habilidade. E aí a gente vai para a jovem Madeleine, que se aproxima, e ela acrescenta uma música, uma letra de música ali com o Brighton, enquanto ele está cantando, né? Ele está cantando em galês. Aí ela vem cantando, é óbvio que ela não vai cantar em inglês, mas o que ela fala é um trecho da música Scream, do Billy Idol. Do Billy Idol. E aí bem colocada aí, né? Pois é, né? A galera sabe aquela coisa aquela energia que o Billy Idol tinha, né? Aquela coisa, somente nos anos 80, né? Que a gente pega ele, que ele era ele tinha aquela coisa sexual, né? É exatamente o que eles estavam precisando aí nessa hora, que era dar um levante pro pessoal, que tava assim meio cabisbaixo, porque tinha sido atacado, tinha acontecido aquilo tudo. Pô, cara, parecia um monstro ali que matou um monte de gente. Eles precisavam mesmo de um up ali. A gente é apresentado a filosofia cátara, porque a gente estava falando e não tinha uma explicação muito grande do que era. Porque quando estão na fogueira, lá no final do dia, o Lesage, ele explica os conceitos da fé para os imortais. E sobre umas figuras importantes que tem na fé dele, que são os arcontes. Vamos lá, rapidinho, para não ficar chato pro povo. Para entender o que é isso que o Lesage está falando, a gente tem que entrar um pouco na cosmogonia gnóstica. O gnosticismo, que eram os conceitos que os cátaros seguiam, eles acreditam no seguinte, que o mundo material, ele é um mundo imperfeito. Ele é só uma réplica imperfeita, impura do mundo divino, da região superior, o mundo metafísico, que eles chamam de pleroma. É a plenitude divina, é onde se encontra o uno indivisível, que seria o princípio de tudo. Esse princípio de tudo
nós só conseguimos compreender ele através das suas emanações. E aí ele tem as emanações lá do pleroma, que são os éons, e o éon que está mais próximo do mundo físico é a Sofia. Sofia da sabedoria, do grego, né? Sabedoria. E na mitologia gnóstica, a Sofia, por estar mais próxima do mundo físico, ela quis ver o que tinha nesse mundo, que era só escuridão. E quando ela, na sua curiosidade, ela iluminou a escuridão, ela lançou a centelha divina nessa escuridão do mundo físico. Com isso, ela criou o demiurgo. Sem querer, ela criou o demiurgo. Quem que é o demiurgo? O demiurgo, isso era uma das coisas que a Igreja Católica ficava muito pau com os gnósticos, os cátaros e outras seitas gnósticas da época, era que eles consideravam o demiurgo o Deus criador, o Deus do Antigo Testamento. Mas ele não era um Deus bom. Ele era um Deus ignorante, mas ignorante assim, no sentido de que ele ignorava que existia algo a mais além dele. Algo mais. Não ignorante, tipo, fogo em Joffre. Mas ele era ignorante que ele desconhecia completamente. Tanto que ele é chamado Ialdabaoth, e Ialdabaoth significa Deus cego. Por que cego? Cego porque ele não enxergava além dele. E como ele só se enxergava, ele achava que ele era o único, ele começou a criar. E foi aí que ele criou o mundo material. Lembrando que essa menção aí que você falou, ele é dita no Cálice dos Hereges, né? Um dos caras chama o Nicolai de Ialdabaoth. Por isso que o mundo material é imperfeito. Ele é criado a partir da imperfeição, da ignorância, da soberba. E aí, para prender, para aprisionar a centelha divina nesse mundo da ignorância, o Ialdabaoth, o demiurgo, ele criou os arcontes. Os arcontes. Eles são os guardiões, são os carcereiros da prisão do mundo material, que aprisiona a centelha divina. Vamos ter, de repente a galera conseguir visualizar um pouquinho. Tenta dar uma turbinada no Balrog do Senhor dos Anéis. Eles têm características, cada um dos arcontes tem características assim próprias de bestialidade. Então, tem cabeças de animais e tal. E cada um é um aspecto das fraquezas humanas. Então, enquanto a Igreja Ortodoxa pregava que a salvação, para a pessoa conseguir a salvação, era só através da igreja e dos seus representantes, os gnósticos pregavam o contrário, que a salvação estava dentro de cada um, que você conseguiria alcançar a salvação através do conhecimento, gnose. Aí não pode, né? Aí você tá tirando aí, mas você tá mexendo no meu negócio, cara. Aí você tá tirando meu ganha-pão, pô. Que se cada um tiver a capacidade de se conectar com o divino, né, através do seu próprio conhecimento, do conheça-te a ti mesmo, você acabava com o domínio que existia. O domínio sobre reis, sobre reinos, sobre a vida e a morte de cada um. Eu acho que esses caras são todos hereges, estão mancomunados com demônios, é melhor a gente matar. Fogo neles! Resumindo, gente, foi isso que aconteceu. Foi, a cruzada albigense foi exatamente isso. Então, aqui, cara, é interessante porque a gente vê aquele contraste entre aquele que acredita fielmente na fé, né, aquele que descobriu, que aí no caso é o Lefage, tem aqueles que descobriu que existem várias vertentes da mesma força, que aí a gente pode dizer que é o Brighton, e daquele que não acredita em mais nada. E, é um debate ideológico ali, né? Os caras ficam discutindo, debatendo. Inclusive, o Nicolai cita essas coisas
que ele já conheceu vários deuses e várias filosofias, e que ele não acredita que qualquer uma delas vai conseguir te tirar de uma prisão. É o de tirar você de uma prisão para te jogar em outra. E aí, a gente corta lá pra Carcassonne e a gente vai ver o Gustav. Que o Gustav, ele tá lutando internamente, cara, sobre aquela influência que tá crescendo cada vez mais dentro dele. Que ele tá debatendo com o Mestre Templário. E o capítulo ele vai se encerrar com o Brighton e a Madeleine, né? A gente volta lá pra área dos imortais, onde o Brighton e a Madeleine, eles estão depois de uma conversa cheia de segundas intenções, né? Cheia de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, cada um jogando, vendo onde é que cai. É cheio de simbolismo essa parte aí, né? Inclusive, o Brighton tá ali comendo uma maçã e tal, na beira do rio. Essa coisa aí tem um joguete meio com a história de Adão e Eva, da maçã e do não sei o que e tal. Olha a referência aí. Vendo, não é à toa. E aí os dois acabam se entregando, né? Afinal, maçã, mulher, serpente, não dá certo, né? Pois é. Aí, porra, a Madeleine descobre que o Brighton, por debaixo daquela túnica, daquela armadura de templário com uma cruz no peito, quando ele retira aquilo tudo, ele revela que, na verdade, ele é pagão. Com todas aquelas tatuagens, aquele torque de serpente no pescoço. E aí, a gente encerra nesse momento íntimo dos dois e partimos para o capítulo 3. A Fera Verde com a Coroa de Duas Pontas. E temos nome de música, Lariucci? Temos nome de música, mais uma vez. E essa música, ela tem uma curiosidade, cara. O título original é The Green Manalish with the Two Prong Crown, que é, na verdade, uma música do Fleetwood Mac, mas que ficou famosa na voz de quem? De Rob Halford, do Judas Priest. Pois é. Essa música ficou, conhecida como um dos hinos do heavy metal. E aqui, nesse capítulo, a gente tem o retorno da Astarela. Essa música foi feita especialmente pra ela, né, cara? Essa música ou esse capítulo? A música, porque ela não deixa de ser a Fera Verde. É verdade, é verdade. Tem tudo a ver com ela. Aqui a gente tem uma cena, o retorno da Astarela acontece quando a marcha do grupo está continuando e eles dão uma paradinha porque a Madeleine ela passa por um pequeno local em que ela é encantada por alguns elementos da natureza ali, né? Um pólen caindo, uma luzinha assim. Era toda aquele pólen brilhante, aquela coisa bem mágica. E aquilo caindo por cima dela, né? Aí ela pega, olha pro Lesage. Veja, senhor Lesage, parece magia. Não, acho que ela fala, isso é mágico. Ela fala, isso é mágico. Lesage, como tem o conhecimento já de algumas coisas, ele olha para aquilo, ele vê, os imortais eles estão um pouquinho afastados ali, a Madeleine e eles estão andando mais na frente, né? Ou mais atrás. Ele vê aquilo assim e fala, isso é mágico, Madeleine, sai daí. É quando de repente sai do meio da natureza ali do bosque, na forma de galhos retorcidos e eras, como tentáculos, e vão e agarram a Madeleine. Eu acho até legal falar que não é que sai do meio da natureza, a natureza ataca ela. A natureza se funde e se transforma numa fera verde. Pois é. E naquele maravilhoso estilo anime que a gente gosta, né? Com galhos, tentáculos, aquela coisa ameaçadora, que ataca a Madeleine e não ataca... Bem o Utsuki Doji. Esse aí é pesado. Mas é assim. Vamos pensar mais como The Evil Dead. Eu acho que o lance dos galhos lembra mais isso. Os Utsuki Doji são tentáculos nojentos. Que é mais ou menos aquilo que aconteceu. The Evil Dead. Não é? Aí o que acontece? A briga começa, Lesage tenta, não consegue, porque a Astarela é tremendamente poderosa. E aí, como que a briga acaba?
A briga acaba quando o Brighton percebe prontamente o que é que está acontecendo e que o pessoal ali, eles estão meio que assim, ressabiados, porque eles já haviam sido atacados uns dias antes por uma criatura que surgiu das sombras e tal, o rastejador noturno ali com a cara do Ozzy. Então já está todo mundo pensando que tem alguma força oculta, obscura cercando eles e tal, mas pro Brighton claro, é nítido como água cristalina da fonte. É a Starella. Aí ele já chega logo dando aquele esporro. Já manda logo pra Starella, para com isso agora. Aí ela faz uma pirraça, reclama e desaparece. Bate o pé e faz beicinho. E dali ela desaparece, deixando a galera assim com aquele negócio, porra, mano, o que aconteceu aqui? Como dizia o gênio, né? O que está acontecendo? E o Nicolai fica só com aquele sorrisinho de canto, falando tipo, eu avisei, tá vendo? Ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Pois é. Você é muito irresponsável. E aí a gente tem um corte para Montsegur, aonde a gente volta para uma personagem que é a personagem principal dessa história, que é a Sophie. Sim, a Sophie. E ela tá na capa dos 2 livros, do Cálice dos Hereges. Embora as pessoas não percebam que é a mesma personagem. Por causa de tudo aquilo que a gente já explicou quando nós falamos das diferenças entre as capas. Sim. Mas as pessoas também não percebem que ela já vem aparecendo. Lembra que ela aparece no Cálice dos Hereges? De maneira bem discreta. Porque ela aparece naquela trama ali de Montsegur, quando estão sendo apresentados os Fates. Ela tá ali com aquele discurso filosófico, junto com o Bertrand Marty. Ela não é tá... uma figura histórica. Isso, ela não tá com muito destaque. A gente não Não, coloca os ela- holofotes nela, não. Mas Não, ela tá ali. tá bem discretamente. Por quê? Porque ela vai ganhar mais destaque agora no Sacrifício dos Puros, que é quando a gente já começou a explicar aí mais sobre o gnosticismo, sobre esses arquétipos do pleroma, dos eons. Eu acho que seria uma coisa legal. A própria Sofia, né? A Sophie nada mais é que Sofia em francês. Isso. Eu acho que eu gostaria de algum comentário dos leitores, falar assim, percebeu ela? Achou que a gente deveria ter mostrado mais? Achou que mostrou o suficiente? É legal a gente ter a opinião das pessoas, né? Cara, ela tá no primeiro, eu ia falar o primeiro episódio, o primeiro capítulo do Cálice dos Hereges, quando o Brighton fala pro Nicolai que o que eles estão procurando não é um objeto, é ela, é da Sophie que ele está se referindo. A hora que isso virar uma produção televisiva, aí a galera vai ver, realmente, ela estava ali desde o início. Ela estava ali desde o início, que é o início que na verdade é o final. Tudo junto e misturado. E aí a gente volta para os Imortais. De noite, o Brighton ele deu uma saída, deu uma pequena escapulida ali, porque ele foi ter uma DR com a Starella, só que saiu e falou, eu vou ali e já volto, vou comprar pão e já volto. O Brighton tem essa história dele querer ir na frente para ver como é que tá o caminho, as coisas que estão acontecendo já deixa todo mundo meio nervoso. No horizonte tem uma tempestade que tá lá. Ele dá uma de Ranger, ele vai como batedor. Tá tendo uma tempestade tá se formando ali, o acampamento tá meio tenso, a galera tá lá preocupada com o que tá acontecendo. Nicolai tá afastado de todo mundo para variar, lendo a aura de todo mundo que tá lá, ele sentindo quem tá com medo, quem tá preocupado. E ele é surpreendido por uma aura chegando perto dele, aquela aura inocente, preocupada, que é a Madeleine. Que ela começa a chegar perto dele, querendo saber por que ele tá afastado e tudo mais. Eu acho legal que nesse trecho aí, a Madeleine fala pra ele que tem medo dele. Com todas as letras, fala, eu tenho medo do senhor. O Nicolai tem aquela imagem, né, cara? Aquela armadura imponente, parada, assim, olhando para a tempestade. Olhando mesmo. Realmente com o rosto virado pra lá.
Ele tá realmente com o rosto virado para lá. Porque quando ela fala da tempestade, ele fala assim, isso não vai vindo para cá, porque isso não é natural. É alguma outra coisa que está acontecendo. E tá. Tem uma coisa acontecendo ali, o Nikolai está percebendo isso. E aí a gente vai para um dos momentos mais tenros da saga, cara. Que é a gente ver pelos sentidos do Nikolai como que ele consegue enxergar uma pessoa. Porque, novamente, o cara é cego. Ele não consegue olhar e descrever uma pessoa. Ele consegue descrever as emoções, ele consegue descrever a altura, cheiro, mas ele não consegue saber como é a pessoa. Ele não consegue saber a cor dos olhos, ele não consegue saber o formato do rosto e tudo mais. E aí a Madeleine chega perto dele, ela tá conversando com ele, né? E ele chega, ele tira, ela se aproxima, ele tira a luva e toca no rosto dela, como uma pessoa cega faz para poder enxergar uma pessoa. E aí a gente tem toda uma descrição física de como ela é, e você vê que ele fica tocado por ela, ele realmente vê, né? Poxa, realmente é uma menina bonita e tudo mais. Eu acho um momento legal. E aí a Madeleine vê que o cara, embaixo de tudo aquilo, cara, o cara é humano. O cara tem sentido, ele esconde. Mas é um momento bem legal dos dois ali. Inclusive, é um dos momentos mais marcantes do livro. Eu gosto muito. E aí, ela chama ele lá pra ir lá tomar sopa lá com a galera. E aí a gente corta para quilômetros da distância, aonde a gente está vendo que eles estão sendo observados, porque tem um carinha que está vigiando eles desde quando eles desembarcaram, para falar a verdade, né? Encontrei aquela esparrada neles, assim, caramba, esses caras estão por aqui, eu quero saber o que eles estão fazendo. Que é o Skitnik. Pois é, o Língua de Prata. É, o Língua de Prata. Aí o Skitnik dá aquela sempre, o que vocês estão aprontando? E aí, flashback, só para não deixar, só pra gente não perder a fama, né? Um pequeno flashback do Skitnik de 3.200 antes de Cristo. Anotem isso. 3.200 anos antes de Cristo. Aonde ele está em uma lembrança que está ele e Nikolai numa estação espacial. E eles estão mencionando um possível embate com um tal de Enlil. Vamos lá. Rapidinho, vamos explicar para a galera quem é esse tal de Enlil e como assim estação espacial há 3.200 anos antes de Cristo. Eles estão falando de 4.000 anos, pelo menos, antes do momento ali do sacrifício dos puros. E vamos rapidinho com uma palavra que explica tudo. Anunnakis. O que pode ter feito mais dúvida com a galera, né? Enlil é um dos principais deuses do panteão mesopotâmico ali da Suméria, Acádia, Babilônia. Irmão do Enki. Irmão de Enki. Eles são os dois deuses principais e antagonistas no panteão da Mesopotâmia antiga. E eles são os famosos Anunnaki. Eles vão ser conhecidos em futuras histórias. Se vocês ouvirem, quando alguém mencionar assim, os meninos, são esses dois. E esse termo Anunnaki, ele remete também para uma das nossas grandes influências, cara, que é o Van Gogh. Sim. A Carruagem dos Deuses, conhecido como eram os deuses astronautas. É aquela o Zecharia Sitchin, que foi o que elaborou essa teoria dos Anunnaki ser, na verdade, uma raça alienígena que fez experimentos aqui na Terra. Criou os humanos para ser empregados deles. Vamos falar empregados para não ficar pesado demais? Isso. E tudo mais. Aí a gente fica só naquilo, né? E aí, gente? Eram os deuses astronautas? Os deuses eu não sei, mas o Skitnik tá parecendo aí. Bom, e o Skitnik, vamos lembrar, esse período que a gente está falando aí é pré-diluviano, antes da Arca de Noé, né? Já citado no livro de Enoque, o apócrifo de Enoque, o livro dos vigilantes. Quem eram esses vigilantes? Eram anjos do Senhor, anjos que vieram para a Terra
e eles viram que as filhas dos homens eram belas. E aí eles quiseram tomar as filhas dos homens. A gente já mencionou o Skitnik como um vigilante. O Nikolai se refere a ele o tempo todo como vigilante. Entre outras ofensas. Engraçado que você vê que o Nikolai usa o termo vigilante realmente como ofensa. Pois é. E aí a gente volta para poder encerrar o capítulo mostrando essa saída do Brighton, que ele vai conversar com a Astarella, que ele vai ter uma DR bonita com ela. E aí a gente tem mais uma referência aqui a filmes da nossa adolescência, né? Coisas que marcaram a nossa vida. Adolescência. Que é o Labirinto, a Magia do Tempo, com o David Bowie, que a gente pega uma frase ali. Inclusive a Astarella fala uma frase que é célebre do David Bowie, que é o Rei dos Doentes. Pois é. O Brighton tá brigando com ela fazendo aquele charminho e tudo mais. Aí ela, toda inocente, fala com ele: apenas ama-me, tema-me, obedeça-me e eu serei a sua escrava. Você faria esse acordo? O Brighton tá nem aí pra ela. Pois é, você faria esse acordo? É um bom acordo? Tem gente que acha que sim. Pra falar a verdade, o Brighton não leva ela a sério, né? Ele acha o tempo todo que só tá brincando. Péssima decisão. O cara não é muito bom em julgar caráter, não. Cara, o Brighton, ele é craque em péssimas decisões. Não é? E aí a gente termina e começamos no capítulo 4 com, vamos lá, mais nome de música: De Volta à Vila. E a música do Iron Maiden. Pois é. Back in the Village, do Powerslave. A gente é apresentado ao passado de Lesage, porque eles chegaram no vilarejo onde queriam chegar, a galera começou a dispersar, eles deram aquela paradinha ali, Lesage levou eles... Finalmente chegaram lá na região do Languedoc, no sul da França, nas terras do Conde de Toulouse. Só para dar uma descansada, eles param lá na casa de que Lesage apresenta como sendo uma sobrinha dele, porém, o buraco é mais embaixo. Essa sobrinha do Lesage, na verdade, é neta dele. Neta dele. E aí, nesse flashback, a gente entende tudo o que aconteceu na vida dele, o porquê que ele se tornou um perfeito, como que ele consegue viver tanto mais tempo como as outras pessoas, da onde vem a força dele, da fé, dos poderes que ele tem. Porque apesar dele ter a aparência de um cara entre os 20 e 30 anos, ele na verdade já tá com 100. Quase beirando isso. Beirando muito isso aí. E aí a gente apresenta a mentalidade de um jovem. Pois é. Aí a gente conhece a Inês. E é uma doce menina também. E aí a gente entende também que, pela história dele, que os pecados capitais é a maior fraqueza dele. Porque ele tem que ser, os poderes dele vêm da fé dele. Do momento em que ele começa, não vou falar mais... A transgredir. Começa a agir contra todos os princípios dele. Aí, nessas horas, é quando ele começa a perder poderes. Foi o que aconteceu com os pais dele. Com os pais dele. E na verdade, você descobre na história que a história do Lesage é muito trágica e muito bonita também. É uma história de devoção, de entrega e de fé. Mas você vê que o pai dele desistiu. Simplesmente se entregou, perdeu a fé. Por isso o pai dele morreu. Foi depois da esposa dele morrer. Foi. Falou, é o lance da tragédia, né? Mas é bonito. Não é sofrimento gratuito. Não. É aquele sofrimento para construir caráter. Aí a gente vai dar uma passadinha pro Gustav e vários soldados que estão seguindo na mesma direção que os imortais. E o Gustav vendo, cada vez, cara, tem uma coisa crescendo mais dentro dele, tá cada vez tomando mais, para aquilo não consumi-lo. Ele tá naquele dilema interno. E ele vê que ele tá perdendo, que a pessoa que ele era tá sendo consumida ali. Tá se afogando num poço de trevas. E aí o capítulo se encerra, né, com os imortais terminando ali de se hospedar com eles.
e indo para recuperar a arca, que era... Estão indo para Monte Seguro. E aí o Nefaz, ele conta para eles como que a arca foi parar em Monte Seguro. E vamos de fato histórico. Vamos lá. Que no ano, se não me engano, de 1194, a Catedral de Chartres, ela pegou fogo. Foi um incêndio, assim, que consumiu tudo. Que acabou sobrando praticamente a cripta e uma fachada de pedra da catedral. Mas, com o auxílio de alguns senhores poderosos da França e dos templários, a catedral foi reerguida assim, ó. E onde é que entra a fantasia aí? O que causou esse incêndio foi a Arca da Aliança, que estava escondida ali há pelo menos uns 100 e poucos anos, que foi para essa catedral que ela foi levada pelos primeiros templários e os imortais. Não é? Quando eles tiraram a Arca da Aliança de lá, de Jerusalém, do Templo de Salomão. E aí os templários, eles foram pedir para quem? Foram até Monte Seguro pedir ajuda aos perfeitos cátaros, porque só os perfeitos cátaros conseguiriam se aproximar da arca sem sentir os efeitos danosos dela, e só as criptas de Monte Seguro seria segura o suficiente para guardar a arca e todo o seu poder. E os cátaros, a igreja, sempre teve aquele pé atrás por causa das crenças dos cátaros, que creem que o mundo material foi criado por um Deus ignorante, maléfico, e que só está aprisionando a centelha divina na carne, e que, na verdade, nós só precisamos do conhecimento para nos libertarmos. Não precisa ser através de ninguém, só através de nós mesmos. E a Igreja Católica tem um pensamento dogmático completamente diferente disso aí. Não só a católica, né? Então, quando eles chegam lá em Monte Seguro, que vão falar em nome dos templários, que eles vão buscar a arca e tal, já existia essa relação entre os cátaros e os templários, que vai ser mostrado até Calma mais... aí, parou. Calma aí, rapidinho, só um instantinho. Isso aqui já é o capítulo 5, tá, gente? A gente foi falando e a gente se embolou aqui na ideia toda. Quando eles chegam lá para falar com a galera, a gente já está no capítulo 5. Não sou um número. Não sou um número. Verdade. Sou um homem livre. Que isso aqui não é nome de música, porém... É o refrão da música The Prisoner, do Iron Maiden, que foi baseado na série de TV Fala aí, Positivo. Que era, na verdade, era o prisioneiro. Quando eles chegam lá, eu estava falando, né, a respeito daquela briga de cátaros, igreja, templário. Mas os templários, eles não faziam parte da igreja. Faziam parte da igreja, mas os templários, eles sempre tiveram uma autonomia só deles, e eles sempre tiveram, assim, um comportamento um tanto, vamos dizer assim, particular. quanto à igreja. Inclusive, até existem diversas teorias do porquê que eles tinham essa autonomia, né? Porque eles começaram como soldados da igreja. De repente os caras me voltam do Oriente e começam a ter um monte de liberdade. Eu falei, pô, vem cá, por que esses caras têm essa liberdade toda? O que esses caras acharam lá que a igreja tá falando, não, tá, pode fazer. O que esses caras descobriram? Pois é. Bom, mas então, com essa relação entre cátaros e templários, que foi pedido ajuda agora para recuperar a arca, porque a fortaleza de Monte Seguro
não tá sobre ataque ainda, mas tá ali, né, sob a visão, tá no meio do olho do furacão, cara. As coisas já estão acontecendo e a galera que tá ali sabe, vai chegar aqui. A tempestade tá vindo pra cá. A arca é uma coisa que não podia cair em mãos erradas de maneira nenhuma. Não pode. Então aí juntou Lesage com os Imortais e foi todo mundo parar em Monte Seguro e encontrar lá com os Fades. E aí vem toda aquela conversa da política, o que está acontecendo ali, mas da guerra e tal. Nesse inteirinho, a gente dá uma cortada lá para Noruega, na cabana da Selena, que em um ritual ela consegue entender mais uma parte das visões. Porque como a gente vive falando dessas visões que ela tem para poder pesquisar a respeito da profecia, são visões. Não é aquela coisa que aparece atrapalhado, porra, não é... que ela tem que interpretar. E aí... Não é a localização do Google Maps, que é só mandar e, porra... Pois é. E aí ela percebe uma coisa que ela fala, caraca, vai mudar o lance da história aqui. Como é que eu falo com o Nikolai? E aí ela, né, como a gente sabe, a Selena ela se manifesta em pessoas sensitivas. Quanto mais sensitiva for a pessoa, maior é o tempo que ela consegue ficar naquele corpo. E para ela possuir uma pessoa por completo, a pessoa tem que ser assensitiva, que se torna a Selena. No caso, uma preparação de anos aí, que no caso é essa menina que está na Noruega, que o Nikolai encontrou no outro capítulo. Mas como ela precisa falar com alguém, tem um soldado ali que é sensitivo. Ela possui o soldado durante um instante. O Nikolai chega, o soldado chega para falar com o Nikolai já vira para ele assim, e o soldado só fala. E aí, o soldado fala pro Nikolai: Pica-pau, me compra um cocar. nem dá tempo, porque o cara é sensitivo, mas se a Selena ficar muito tempo ali, se ele se tornar Selena por muito tempo, o cara vai morrer. Aí ele só fala pra ele. Vai fritar as válvulas do cara. O soldado só fala assim: o cálice está aqui, mas aqui não é o lugar. Ele vai ser movido. Que ela já tinha falado isso antes, cara. Mas ainda não tinha interpretado o que era exatamente. Pois é. Não dá tempo de falar mais coisa ali. Aí o Nikolai fala com o Brighton sobre o significado daquilo quando o cara se afasta, né? E aí o Brighton ele tem um encontro com a Sophie. Eles estão ali meio que discutindo a história do recado que a Selena passa, aí o Brighton fica meio bolado com o Nikolai, o Nikolai fica meio bolado com o Brighton, e sai, vendendo azeite, e a Sophie presencia aquilo tudo, e fala com toda aquela calma e serenidade dela, demonstrando que ela enxerga muito mais do que o que está acontecendo ali, que ela enxerga além. E aí ela tem um papo bem filosófico com o Brighton sobre o princípio da reencarnação, a roda do samsara e uns conceitos assim, filosóficos bem mais profundos que demonstram que ela é uma pessoa tão entendida quanto o Brighton em certos assuntos. Acho que até mais, para falar a verdade, né? A verdade é que ela é muito mais. Pois é. Põe mais nisso. Aí a gente Mas ela percebe nele ali que ela consegue falar, inclusive da maldição dos dois. Ela consegue falar com ele. Ela vê que o Brighton é um cara culto pra isso. Pode não parecer, gente, mas ele é. Nesse livro pode não parecer, não. Leia o Rei Celta que vocês vão ver que o cara é culto. Aí a gente tem um pequeno corte rapidinho lá pro vilarejo, aonde o Gustav tá chegando no vilarejo, né? Ferido físico e mentalmente, beirando a loucura. Falando sozinho, tá sem soldado nenhum. Tá sem soldado nenhum, tá só ele. O que aconteceu pra ele estar andando ali assim é um mistério. Mas ele chega ali assim, apertando aquele amuleto dele,
Pois é. Aí é a coisa mais preciosa da vida dele. as duas mocinhas veem ele ali, a Inês, que é a neta do Lesage, e a Madeleine vê que não, poxa, um soldado ferido. E é aquela coisa que a gente já mostrou que os cátaros fazem. Não interessa se o cara é inimigo. Tá ferido, eu vou cuidar de você. É você salvar a vida, não importa de quem. Aí elas levam pra lá, a Madeleine começa a cuidar dele, rezar por ele, tem aquela coisa bem espiritual, né? Um papo de psicóloga com ele, dizendo, não, se você já fez sua missão, relaxa. Porque ela vê que ele tá meio no fim, principalmente mentalmente, né? E aí que rola um pequeno problema, né? Porque quando ela começa a curá-lo espiritualmente, ela liberta ele dos problemas que ele tem, daquilo que está afligindo ele. Só que quando ela faz isso, aquela escuridão que está crescendo, o cara liberou, a escuridão toma total conta dele. O que ela faz? O corpo, a matéria não é impuro? Então a impureza tomou conta. Ela libertou a centelha pura, que era a psique do Gustav, e só sobrou a matéria impura, e aí, pronta para ser dominada pelo mal. O Gustav deixa de existir ali, e a gente volta para Montsegur, vamos lá, para criar aquele suspensezinho, e a gente vai lá onde os imortais foram finalmente encontrar a Arca. Quando eles chegam lá, descendo os corredores lá para poder chegar aonde está a Arca, no fundo das criptas, tá tendo uns sons estranhos, incompreensíveis, que tá ali, numa linguagem que a gente não coloca tradução propositalmente. É uma coisa comum da Arca, além de soltar chispas, fagulhas, radiação. Ela tá soltando, emitindo assim umas vozes. Pois é. Aquele negócio. Assim ficou bem nítido do que realmente é. Aí o Nicolai chega perto da Arca, fala uma coisa aparentemente no mesmo idioma e a Arca fica quieta. Alexa, desligar. É praticamente isso. Lesage, queixo do Lesage cai. Porra! Aí o Brighton fala, não liga não, cara, você se acostuma. Esse tipo de coisa acontece. E aí a gente encerra o capítulo e a gente vai pro capítulo 6. Nada é perfeito. Esse não é título de música, cara? Esse não é. Mas esse pulou. Mas é porque isso aqui, a gente fala, né? A gente fica falando sobre... Isso, a gente fala sobre o que são os perfeitos. Que esse capítulo, ele vai ser voltado diretamente pro Lesage. E o Lesage é o quê? Um perfeito. E aí, esse capítulo a gente já tá mostrando, né? Nada é perfeito. Isso aí, a gente acorda que nada é perfeito. Vamos lá, os autores subvertendo expectativas aqui, cara. Porque depois do polêmico capítulo final do Cálice dos Hereges, a Batalha de Celeburn, onde a gente não mostra a batalha, aqui a gente é bem cruel, mas muito cruel mesmo. O que acontece? O que a gente resolve fazer aqui? A gente começa com os imortais voltando para o vilarejo levando a Arca, conversando sobre o passado, enquanto a Sophie abandonou, ele sai por um lado, a Sophie sai pelo outro. Que eles estão voltando. Deixa eu falar um pouquinho da trama lá de Montsegur. Fala lá. Desde o Cálice dos Hereges, eles estão discutindo ali, não fica muito claro para quem está lendo, mas os cátaros, eles estão sendo ali protegidos pelos Faded, pelo Pierre Roger de Méripois. Eles estão protegendo alguém. E o Bertrand Marty, ele está o tempo todo falando da linhagem da Sophie. Então é ela que está sendo protegida. Não se diz por quê. E toda essa discussão que eles estão tendo ali sobre o cerco de Montsegur, que faz parecer que é por causa da Arca. Mas os imortais estão indo para lá e eles retiram a Arca. Então, quer dizer, é menos um problema? É menos um problema. Mas, na verdade, eles estão o tempo todo ali discutindo a respeito da segurança e a preservação da Sophie. Isso. E eles chegam à conclusão de que Montsegur está sob a expectativa de um cerco
E eles, mandam a Sophie embora pra Queribus. O último baluarte. O último baluarte. Pra manter a segurança dela. E quando eles falam sobre ela e a linhagem, surge mais uma personagem. Por acaso, mais um arquétipo lá do gnosticismo, que é a Zoe, que é filha da Sophie. E eles mandam a Sophie para Queribus e mandam a Zoe para um outro lugar. Depois a gente fala qual, né? Pois é. Tentar botar uma imagem pro pessoal ver aqui o que é Queribus para entender por que o local parece ser seguro. Porque, não é uma coisa muito fácil de chegar lá, não. Então, eles, quando os imortais chegam no vilarejo, a gente chega com mais uma referência. Vamos lá, frasezinha. Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. Ou I have a bad feeling about this. Que isso aí é dito na saga Guerra nas Estrelas, ou Star Wars. Toda vez que essa frase é dita, alguém vai morrer. Só falta estar andando na ponte. Cara, quando chega lá, o que acontece? Não preciso dizer mais. O Brighton tem um presságio logo que estão chegando ali, não é isso? Isso. Quando a gente chega lá, o local... E o Nikolai, por incrível que pareça, aí nesse momento o Nikolai fala pra ele, cara, eu tô acostumado com esse negócio de visões proféticas e eu sei que o que você tá falando agora é sério. Dessa vez, Eu acho que o Brighton chega no início a achar que pode ser a Astarela que tá por ali, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente chega, quando eles chegam lá, eles encontram caos. O Gustav, ele não é mais um ser humano, ele virou uma criatura repleta de tentáculos. Eu acho que a gente pode tentar fazer uma comparação com a criatura de um Enigma do Outro Mundo, né? Mas ficou um negócio bem Lovecraft. Aquela coisa cheia de tentáculos e tudo mais. Ele tá segurando Madeleine. Ele tava prestes a matar a Madeleine. Quando eles chegam lá, chega o Gustav, o Nikolai e o Brighton, a Madeleine tá lá, toda em voltas por tentáculos. Agora sim, o Urutsuki 2. E aí ela acha que ela só consegue pedir socorro. Ela dá aquela olhada pra eles assim, naquela súplica, e é a última olhada da Madeleine, cara. Porque ele quebra o pescoço dela. Dá aquela giradinha e joga pro lado igual um farrapo. Igual uma boneca quebrada. Ao lado do corpo da Inês, que já estava morta. Gente, as duas personagens que representavam a inocência são mortas assim. Foram pro saco. Assim, simples desse jeito. Uma luta brutal começa ali, cara. A criatura que um dia foi Gustav parece adaptar a cada golpe recebido. Eles lutam, ele se regenera, ele consegue defender golpes. Pedaço, cresce de novo. Quanto mais corta tentáculo dele, mais tentáculo surge. Lesage, ele pega a Eclair des Élus, que é aquela espadinha dele. Vai brutalmente pra cima do Gustav. Ele acende a espada, lembrando disso, né? Ela fica com aquele brilho verde. E ele começa a atacar o monstro igual na faca corta manteiga, cara. Ele começa a cortar de uma maneira ali que ele tem uma... parece aquelas espadas daquela saga do cinema, né? De fantasia espacial, não diga. Né? Não diga. Parece, mas Chega a fazer aquele barulho. Cara, ele bate, ele golpeia, ele corta o monstro. E ele deixa de ser aquele cavaleiro de antes. Porque ele está sendo consumido por toda aquela frustração que ele escondia por décadas. Nessa dele morreu. Ele vai mencionando cada um dos sentimentos que ele tem ali. Ira, orgulho. Isso. Ele começa a falar. E interessante que a cada golpe que ele vai dando, que ele vai gritando essas coisas, dizendo que ele está sentindo prazer em fazer aquilo, que ele sente orgulho, a espada ela começa a falhar, como se ela estivesse apagando. E ela começa a deixar de cortar o Gustav como estava cortando, e ela vira uma espada normal. No final de tudo, ele está segurando uma espada normal nas mãos. E o Gustav, né, aquela criatura,
que foi o Gustas. É. Quando cai aquela maçaroca de troço todo retalhado, É igual carne o que moída o jogando. Lesage faz? Ele vira de Vira costas. de costas pra falar pro Nikolai: eu sou um cavaleiro perfeito. Pois é. Aí nessa hora, o Brighton vê, né, e grita, né, Lesage, o monstro, e não dá tempo. O tentáculo vem, atinge o Lesage pelas Lesage, meu costas irmão. e arranca o coração do Lesage, que cai de joelho, vendo o coração pulsando na frente dele. Porra, e o Nikolai fala o quê? Nikolai Eu passa já por ele, disse. nunca vire as costas para um inimigo. Aí o Lesage cai. Quando o Nikolai passa por ele, que ele e o Brighton vão começar a lutar realmente com a criatura, ele ainda para, vira pro Lesage caído assim e fala: perfeito é meu rabo. É cruel, a gente sabe, mas a gente, olha só, sabe aquela triste realidade? O Nikolai tava certo, tudo que ele tinha falado, cara. Porra, o tempo todo. Pessoas mortais atrapalham ele, elas vão morrer, elas atrapalham, é por isso que ele não quer essa galera perto deles. E aí, vamos lá, são só Aí os nessa mortais. altura, aí a porra, agora começa a coisa séria. O Brighton, ele já tá no limite dele ali, por causa das coisas que aconteceram, por causa do um monstro matar a Madeleine ali na frente dele, pô, igual uma boneca de trapo. Já parte pra dentro, já com toda a carga. E acaba não Todo adiantando, poder. cara. O bicho, ele vai voltando toda vez. Por acaso, tem um momento em que eles batem no Cada vez negócio. mais forte e tal. Por acaso, em um momento, tem coisas pegando fogo que caem perto da criatura. Aí ela dá O aquele... Nikolai derruba alguma coisa de uma casa que estava em chamas e o Brighton percebe que ele se encolhe e tenta fugir do fogo. Daquele guincho, né? Aí que ele fala pro Nikolai. Isso aí é bem Enigma do Outro Mundo, tá? É claro. Ele fala pro Nikolai, é o fogo. E aí o Nikolai começa a quebrar uma porrada de coisa pra fazer um cerco ao redor da criatura ali. Aí eles conseguem Conter a criatura prender. ali num círculo de chamas ali, meio de um incêndio. E- E aí os dois partem pro combo final. Mas, então, quando eles prendem ali, parece que o Gustav, ele consegue aparecer ali um último momento, né? Aquela carinha dele no meio daquele monte de nojeira. Ele pede, por favor, me matem. E aí, combo de videogame. Especial tá no De máximo, videogame. nível 3 do especial dos dois. E eles dão um golpe em dupla, que é o Heaven and Hell. Heaven and Hell. Que aí é Que é referência. uma grande canção do Black Sabbath na voz do tio. Que, porra, é super icônica, inclusive para cada um dos personagens aí dos Imortais. Porque quando eles saltam e desferem os golpes contra o Gustav, ou contra o monstro ali que era o Gustav, o efeito do golpe é uma coluna de magma incandescente que o Nikolai faz surgir um geyser que vem do chão, ali das profundezas, e o Brighton faz descer dos céus assim, uma emanação, uma luz azul, nada mais Heaven and Hell, né, cara? Não é? E aí, é sopa de Gustav, agora não volta. Agora não vou. E aí, gente, acabou o Gustav, acabou o Lesage, acabou a Madeleine, acabou a Inês, morreu gente pra caramba. Só sobrou os Imortais porque eles são imortais. Como sempre, só sobra os Imortais. E é aquilo que o Nikolai Isso vive aqui é falando, merda. cara. É por isso que eu não quero ficar com ninguém. E aí a gente encerra esse capítulo. E a gente encerra o episódio de hoje também. Voltaremos na próxima semana com a sensacional conclusão de O Sacrifício dos Puros. Isso. Então, gente, a gente desapareceu durante um tempinho aqui, mas são problemas técnicos, isso acontece. Mas quando não tem Imortais na estrada, vocês... Tem música! Tem música dos Imortais, né? Imortais no estúdio, não sei como é que a gente fala. Tem musiquinha. Videoclipe. Clip. Agora a gente tem uns clipezinhos para poder mostrar para vocês.
dos temas dos personagens, do tema da história. O primeiro foi da Tiana, depois vão surgindo mais e mais. Então, gente, o Wendel Garófalo se despedindo aqui. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Lariucci se despedindo aqui diretamente do Gole do Lunar. Um abraço. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.